Pessoal, o governo quase que entra novamente numa crise comparada com a crise do Pix. Pois é, eles resolveram tomar umas medidas aí, né? Ontem anunciaram medidas de contenção de gastos, porque o governo está ficando cada vez mais endividado e não estava conseguindo cumprir as metas fiscais. Então o Haddad resolveu fazer ali um programa para contenção de gastos, né? E junto com essas medidas de contenção de gastos, eles também resolveram aumentar impostos, aumentar o IOF. Se você não sabe, o IOF é Imposto sobre Operações Financeiras, tá? E esse imposto, ele atinge qualquer tipo de operação financeira, ou é cartão de crédito, tudo que você faz relacionado com dinheiro é sujeito ao IOF, né? Então, o governo tentou aí novamente implementar um aumento de imposto, só que a repercussão foi tão negativa logo no primeiro dia que o Haddad já voltou atrás no mesmo dia com medo de que gerasse uma nova crise igual à do Pix, né? Eles ficaram assustados, o Haddad e o governo eles se assustaram porque já perceberam que viria uma enxurrada de críticas e de reclamações e eles iriam novamente entrar em crise, né? Mas mesmo assim não adiantou, porque a mídia em geral já desceu a lenha, todo mundo foi descendo a lenha, porque o Haddad, há tempos atrás, havia prometido que não iria mexer no IOF, né? Não iria aumentar o IOF para arrecadar mais impostos. Porém, ele não cumpriu, né, com o que prometeu, e aí o pessoal foi para cima. Bom, e o que acontece lá na Globo News? Eu não sei se eles estão largando mão do governo ou não, mas a verdade é que o pessoal desceu a lenha no Haddad e no Lula por conta desse novo pacote aí que incluía aumento de impostos. É isso que eu vou mostrar para vocês, o pessoal lá da Globo News descendo a lenha lá no Tachad, né? O ministro Tachad, que ficou conhecido aí nacionalmente como o grande taxador de impostos do Brasil, né? E o Lula, né, sendo detonados aí pela Globo News. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos e também deixar o seu comentário. Beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais enrolação. A Andréa Sadi ficou pé da vida aí com o velhinho da picanha e foi uma das que mais criticou. Vamos lá, vamos assistir a repercussão do programa do Haddad lá na Globo News. Vai fazer a anatomia da crise aqui daqui a pouquinho, mas eu acho que o que a gente pode dizer com certeza é que o governo está sofrendo, está passando por essa crise de credibilidade por erros do governo. A oposição pode tirar uns 3, 4 dias por semana de folga, porque o governo produz material Olha o que ela está falando, que a oposição não precisa nem trabalhar, porque o próprio governo já trabalha sozinho contra si mesmo. Suficiente para municiar a oposição com os seus próprios erros. Então, a gente está vendo o governo trazer o seu lado oficial, é do jogo, vai falar que o técnico está prestigiado, que a gente corrige os rumos, que a gente ajusta a rota, de erros que eles cometeram. Tem uma máxima em Brasil, uma brincadeira que quando está muito confuso assim, as coisas saem do eixo, você vai apurar com... Você está apurando, aí eu tenho um amigo que ligava para qualquer ministro, qualquer governo, e falava, que confusão, hein, ministro? Que você não sabe de que confusão você está falando. Tanta confusão, é tanta. Então vem isso, confusão, aí o ministro sai falando, porque é tanta. Você vai. O pior é que é razão, esse governo é um problema atrás do outro, é escândalo do INSS, é Pix, nossa, é uma coisa, é Janja com as viagens, com as falas erradas da Janja, é o Lula que fala besteira, que faz fala misógina. Cada semana é 2, 3 escândalos e 2, 3 confusões que eles arrumam, né? Atrapalhadas, erros do governo que sempre terminam sendo detonados aí pela mídia.
Não precisa de inimigos. O Lula não precisa de inimigos. Vai rendendo. De repente até uma nova, né? É uma nova, que é um pouco do que acontece, por Tem exemplo. novidades, né? Isso, é tipo a história da China da semana atrasada. E aí, novidades? Vai contando. Você tá apurando uma coisa, aparece outra. Aqui é a mesma coisa. Porque assim, o anúncio do IOF é uma crise e o recuo é outra crise. Exatamente. E aí, quando você olha para o macro, é como é que fica a situação do ministro da Fazenda, como é que fica a situação da equipe econômica, como é que fica a turma pró-gastos do governo. Exatamente. Que é uma briga antiga, Balanço, né? é um cabo de guerra. E aí eu tinha contado, fiz uma apuração aqui, quando o presidente Lula foi mexer na equipe dele no começo do ano, ele trouxe o Sidônio Palmeira, que é o atual secretário de Comunicação Social, para fazer um freio de arrumação da comunicação. Porque o que eles diziam no ano passado? A gente tem um monte de entrega e não consegue comunicar, não chega na ponta, as pessoas não sabem o que está acontecendo no governo, nossas obras, nossos projetos, as propostas, os lançamentos. Então chama o Sidônio. We better call Soul Sidônio Palmeira. Só que o Sidônio, marqueteiro, ele pode muito, mas não faz milagre. Você precisa ter um bom produto, bons projetos para que eles sejam vendidos. E, obviamente, se puder, não causar confusão dentro do próprio governo. O time tem que ajudar. E desde janeiro, quando ele já chegou no meio da grande primeira crise deste ano, uma das maiores do governo, que é a crise do Pix. Então ele assume, já tem que fazer a gestão de crise da comunicação, apoiando o recuo que a Fazenda não queria recuar, da medida que foi anunciada, que a oposição deitou e rolou. Então ele pegou essa primeira medida para resolver, essa primeira crise para resolver. Aí, quando começa a achar que está respirando, já nos meses seguintes, você vem com a história do INSS, também não consegue, também pede para resolver logo. A gente não tem a data ainda de quando vai devolver o dinheiro para as vítimas, mas também defendeu, foi um dos que disseram para o presidente que a turma precisava sair, não era uma decisão da justiça só. O presidente do INSS, que foi afastado pela justiça, o Stefanuto, tinha que ser demitido pelo governo. Gente, concordo com tudo, mas acho que tem um problema estrutural que é qual é a agenda econômica do governo Lula. O que eles querem? Eles querem cortar, eles querem aumentar imposto. Quando você olha a Olha o que vai rolar agora, né? Ela perguntou qual a agenda econômica do governo Lula. Olha o que eles vão responder. longo Posso prazo. responder? Claro. Eles querem ganhar a eleição. Então, Desculpa, essa não, é A agenda econômica do governo é ganhar a eleição. Dá para acreditar numa coisa dessa? A Globo News largou de vez do governo, meu. Parece que eles resolveram chutar o balde aí do velhinho da picanha e não estão mais nem aí, estão descendo a lenha sem dó nem piedade. essa é a agenda. Que isso? Não, não, Tem uma agenda de gasto mesmo, de salário mínimo. Não, essa era essa agenda. Não, mas eu acho que. não, tô falando sobre quando você olha para Não, essa era a agenda dos últimos 2 cortar, anos. é gastar ou é cortar? É gasto. Não, é gastar. Então. Gastar. Então. Mas existem forças contraditórias dentro de todo o governo. E aí a lógica era que você tinha um pedaço, olha, vamos gastar, mas vamos gastar no momento melhor que é gastar no segundo semestre. Havia uma lógica no que eles estavam propondo. O problema é, o que é fantástico esse é um erro que é uma automutilação que a Fazenda fez ontem. Automutilação, o que o ministro da Fazenda fez ontem. Olha só, meu. Os caras realmente parece que estão mudando de lado, né? O governo recuou, mas foi um recuo pontual, porque Quando a Globo News ainda estava defendendo o Lula direto, né? Estavam ali defendendo com unhas e dentes o Lula, porque agora parece que mudou, né? Como eu falei, o Demetrio Magnoli, que é esse cara que você está vendo aí, ele era um dos poucos que batia no governo, é um dos poucos que se opunha aos outros comentaristas, né? E agora ele novamente desceu a lenha aí, vamos ver. a maior parte da medida de aumento do IOF continua. E o governo pretende continuar com isso, a não ser que seja derrubado pelo Congresso. E é uma violação de declarações diversas de Haddad que dizia que não ia haver aumento de impostos. Isso é um aumento de impostos, é inegável. É aquilo que eu falei, o Haddad prometeu que não iria mexer com o IOF. Ele falou mais de uma vez, ele fez essa promessa, que não iria mexer no imposto sobre operações financeiras, o IOF. Mas sabe como é que é, né? A coisa foi complicando, não tem mais da onde tirar dinheiro e eles resolveram aumentar impostos. Qual é o problema? O problema é que para cumprir as metas fiscais, o governo tem que fazer vários remendos. Então ele tem que contingenciar a parte das despesas, fazer esse aumento do IOF para cumprir no limite as metas fiscais, não para melhorar o cenário fiscal de médio e longo prazo. Não, esse continua piorando. Tá? Existe aí uma clara tendência de uma crise fiscal no médio e longo prazo, para o próximo governo. Tá? Então o governo está deixando no colo do próximo governo
uma crise fiscal derivada do aumento da dívida em relação ao PIB. O governo não quer tratar da raiz do problema. A raiz do problema está nos gastos obrigatórios do governo, que são indexados e que sobem num ritmo maior do que a arrecadação, né? Tornando cada vez mais difícil você ter gastos para investimentos, gastos que não são compulsórios. Então o governo vai levando e a coisa vai piorar no ano que vem, porque o ano que vem é ano eleitoral. No ano eleitoral ninguém corta nada. A tendência é você ter uma política fiscal ainda mais expansiva. Enquanto isso, o governo aumenta impostos, fazendo o contrário do que a Haddad sempre disse que faria. Ele disse que não haveria aumento de impostos e o arcabouço fiscal não se basearia no aumento de impostos. Vai dar desgaste para o governo e talvez caia a medida toda, porque há um claro impulso no Congresso para derrubá-lo. Impulso que terá, obviamente, apoio popular. Ninguém gosta de pagar mais imposto. Bom, ele disse que vai cair, né, que pode cair essa medida do Haddad. E já na sequência eu vou mostrar para vocês a própria reportagem da Globo depois, mostrando que a oposição já protocolou várias, né, medidas ali para tentar barrar essa medida do Haddad. Vamos ver. Atacar o governo, e desde hoje de manhã foram apresentados 8 projetos de decreto legislativo para derrubar esse decreto do Ministério da Fazenda. O que eles querem? Além do recuo que aconteceu, um recuo parcial, eles querem a derrubada na íntegra do decreto, porque tem outros pontos também. IOF mais alto, por exemplo, para compra de dólar e euro em espécie, remessas de dinheiro para contas no exterior e também compras com cartão de crédito. E aí o líder da oposição, que é o deputado Zucco, ele disse que vai pedir ao presidente da Câmara, Hugo Mota, já na próxima semana, uma urgência para analisar esse projeto de decreto legislativo e derrubar de vez o decreto do Ministério da Fazenda. Ele também pediu a convocação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que ele possa explicar essas mudanças e também o recuo. E aí eu falava também com o senador Ciro Nogueira, ele dizendo que essa medida do Ministério da Fazenda vai na contramão de tudo que vinha sendo prometido pelo Congresso Nacional, que era não aumentar impostos. Desde que a reforma tributária foi aprovada, eles vêm dizendo isso, não aumentar impostos e atacar ali, reduzir custos, não fazer que a arrecadação aumente com o aumento de impostos, mas sim reduzindo custos. É isso que o Congresso Nacional tem batido na tecla muitas vezes, e essa decisão do Ministério da Fazenda vai então na contramão de tudo isso. A gente vai fazer a anatomia da crise. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Então, o pessoal da Globo News mostrando a atrapalhada de novo aí do Fernando Haddad, né? O Tachad e do Lula, né? Que resolveram aí implementar essas medidas, né? Por conta de que eles perceberam de que o governo não ia conseguir cumprir a meta fiscal, né? Então, eles resolveram tomar medidas para economizar dinheiro. Mas, junto com isso, lançaram esse pacote aí de aumento de impostos, aumento do IOF. E a repercussão, como eu falei, foi tão negativa que já no mesmo dia eles já resolveram voltar atrás. Mas voltaram atrás, eu não sei se você entendeu, em parte da medida, mas parte ficou, continuou, né? Uma boa parte continuou. E aí agora o Congresso quer derrubar as medidas do Haddad, porque é justamente aumento de impostos, e isso ninguém quer mais. Chega de tanto aumento de imposto, né? O Brasil já não aguenta mais, o povo não aguenta mais tanto imposto, né? Eles querem tirar do povão, em vez deles diminuírem os gastos, né? Eles querem tirar do povão. Essa semana também saiu a notícia aí, né, que o Lula assinou uma isenção de pagamento de conta de luz aí para milhares de famílias, 60 milhões de famílias vão deixar de pagar conta de luz, né? Só que o que acontece? Essas pessoas que vão deixar de pagar, alguém vai ter que pagar por elas. E, na verdade, quem vai pagar por essas pessoas são as pessoas, a classe média, né? As pessoas que pagam um pouco mais na conta de luz vão terminar pagando o que os outros não vão pagar, né? E as grandes empresas também. Só que as grandes empresas, elas embutem no preço do produto delas o custo da luz. E já para a classe média não tem jeito. A gente vai, quem é classe média vai ter que arcar com os custos da conta de luz das pessoas que não vão pagar, vão ter a conta de luz gratuita, aí porque o Lula quer fazer as suas benesses, só que ele quer fazer
ele quer fazer caridade com o dinheiro alheio, né? Com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do povo, né? Ele quer usar o dinheiro do povo para fazer caridade. E agora, e como eles não estão conseguindo cumprir as metas fiscais, eles querem arrancar mais dinheiro do povão. Em vez deles diminuírem os gastos, como muito bem falou aí o Demetrio Magnoli, né? Em vez deles tomarem as medidas corretas de diminuição de gastos, contenção de gastos, não, eles querem arrecadar mais para eles poderem cumprir as metas fiscais, né? E com isso, cada vez o povo vai ficando mais pobre e mais endividado, e o governo também cada vez mais endividado. Então é um círculo vicioso que esse governo não cansa de realizar. Ele vai seguindo na mesma toada, perpetuando os mesmos erros, né? E fazendo um governo similar ao governo da Dilma, que levou o país ao buraco, né? Então é isso que estamos vendo no Brasil atualmente e que esperamos que acabe logo, porque ninguém aguenta mais esse governo, né? É uma bandalheira total e ninguém suporta mais esse governo do Lula. A popularidade do Lula está despencando, né? Já saiu mais pesquisa aí mostrando que a popularidade dele continua bem mal, né? E mesmo com todas as medidas populistas que ele vem tomando aí, né, com todas essas benesses que ele está dando aí para o povão, mesmo assim a popularidade dele não melhora. Antes de ontem, eu postei um vídeo também mostrando aí que a Daniela Lima falando justamente isso, né, que com todas as coisas que o governo está tentando fazer para populistas, né, de ajuda para as pessoas, né, bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa gás, agora bolsa luz, bolsa tudo que eles puderem fazer para tentar comprar votos, eles fazem. E nem assim a popularidade do Lula está melhorando. Então, pessoal, tá complicado aí para esse governo, né? Parece que a era Lula está chegando ao fim, graças a Deus, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aciona o sininho das notificações para você receber novos conteúdos. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tudo de bom.